E quando o pastor Cláudio me convidou para falar sobre esse tema da esperança em meio ao sofrimento, algumas ideias, alguns textos me vieram ao coração, e eu resolvi ler com vocês um texto em Romanos capítulo 5. Então, se você puder acompanhar comigo a leitura, eu vou ler aqui bem pausadamente, a gente vai refletir sobre esse texto. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler o seguinte: Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, da qual agora estamos desfrutando e na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não somente isso, nos gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe, fale conosco essa noite, através da sua palavra. Que a mensagem do seu Evangelho seja pregada aqui essa noite. Que os nossos corações acolham sua palavra. Obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz. E mais uma vez nós aqui reunidos, mais uma noite, mais uma vez como igreja, nós aqui reunidos pedimos que o Senhor fale conosco. Que a sua palavra seja viva no nosso coração. Não apenas o texto, não apenas a letra, mas que a sua palavra, que precisa se comunicar com cada um de nós, encontre o seu espaço no nosso coração. Responda, Pai, àqueles que estão lhe perguntando. Console com seu Espírito aqueles que precisam de consolo. Traga ânimo e força para aqueles que precisam enfrentar seus dias difíceis. Eu peço que seja assim agora, pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Romanos capítulo 5, que nos fala sobre esperança, nos fala sobre o sofrimento e nos dá base para aquilo que a gente está vendo aqui hoje à noite, esperança em meio ao sofrimento. E uma das questões mais importantes da nossa leitura bíblica e da mensagem do Evangelho é a gente entender que quando a gente está sofrendo, está tudo certo. Porque o maior equívoco da mente humana e o maior equívoco e erro de qualquer pregação, de qualquer mensagem, de qualquer teologia é desconsiderar o sofrimento. É tratar a vida como se fosse um conto de fadas e como se a gente não fosse sofrer. Como se a gente tivesse alguma possibilidade de existir nesse mundo sem sofrer. Isso é um engano que a mente humana produz. A nossa mente, nossa alma, ela está o tempo inteiro tentando fugir do sofrimento. Nós somos assim. A nossa constituição existencial, essencial, está sempre em fuga do sofrimento. A gente vai criando adaptações e sistemas de preservação da própria vida. A gente vai tentando o tempo inteiro encontrar os caminhos mais fáceis da existência. Assim nós somos, desde criança até nos tornarmos adultos. Ninguém aqui em sã consciência se atira na direção dos problemas. A não ser que seja um processo inconsciente, mas de modo programado e planejado, nenhum de nós faz isso. Nós estamos sempre tentando fugir do sofrimento. Nós estamos sempre tentando encontrar uma experiência de vida que não tenha dor, que não tenha falta, que não tenha ausência. E amadurecer e crescer e se tornar uma pessoa adulta na vida é entender de uma vez por todas que
a vida não é isenta de sofrimento. Nenhuma experiência é, nenhuma realidade é. E, tristemente, muitas pregações do Evangelho, muitas pregações evangélicas, muitas mensagens e muita teologia vêm sendo trabalhada no decorrer de toda a história do cristianismo, mas especialmente nas últimas décadas, na tentativa de promover a ideia de que se você aceitar Jesus, você não vai sofrer mais. Muita gente fala isso. Muitas igrejas estão cada vez mais cheias por essa cidade afora, com pregadores que vão para o púlpito para dizer, não, você não vai sofrer mais, aceite Jesus que a sua vida vai mudar, venha receber uma oração essa noite, eu vou te fazer uma oração essa noite que você não vai mais ter problema nenhum, não vai mais ter doença, não vai mais ter desemprego, não vai mais ter problema familiar, não vai mais sofrer com depressão, não vai mais ter problema nenhum, nós vamos fazer uma oração aqui essa noite. Não é assim? É uma mensagem anti-evangelho. Não tem nada a ver com Jesus. Aliás, o próprio Jesus Cristo vai falar em João capítulo 16, literalmente o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus fala isso. Em outros momentos, em outros contextos, ele fala para os seus discípulos, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Imagina que pregação de evangelho é essa, né? Aceite Jesus e comece a ser mais perseguido ainda na sua vida. Já pensou? Nós vamos pregar o evangelho como? Desse jeito, não é assim? Então, o que existe hoje é uma pregação que não tem a ver com o evangelho, não tem a ver com a Bíblia, e que encontra um coração humano desejoso de fugir dos problemas. Portanto, as pessoas vão se enganando nesse processo da vida, de que nós não vamos sofrer, não vamos sofrer, não vamos sofrer. Isso, inclusive, é um efeito de uma geração. Todos os especialistas têm dito que a nossa geração, a geração das nossas crianças e adolescentes de hoje, é uma geração que não sabe lidar com as frustrações e com as perdas. Não sabe se frustrar, não consegue lidar com os problemas, não consegue lidar com o sofrimento em modo algum. E que é uma geração de crianças e adolescentes absolutamente mimada, e que é uma geração que já está se tornando jovem adulta, é a nossa geração. É uma geração mimada que não sabe lidar com sofrimento, não sabe lidar com frustração, e que por isso não aguenta o tranco emocional da existência, e que por isso está adoecendo emocionalmente em níveis muito mais profundos, por isso não consegue viver relacionamentos, por isso não consegue construir realidades ao seu redor, por isso não conseguem viver mais tempo com as mesmas pessoas, porque simplesmente nós roubamos de uma geração inteira a experiência do sofrimento. Sabe por quê? Porque nós somos a geração que acreditou que a coisa mais importante do mundo é um negócio chamado felicidade. Que você tem que fazer tudo para ser feliz. Que o que importa é ser feliz. Que tudo que você tem que fazer na vida é encontrar felicidade. É essa ideia que é a mãe da outra ideia que diz assim, se te dá prazer e é bom para você, faça. Faz o que está na sua cabeça. É bom? Está gostoso? É o que te interessa? É para onde o seu coração está indo? Faça. É a geração da acomodação das frustrações e do caos. Não se frustre, não sofra. Aí você tem então pastores, profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, todos eles num exército inteiro trabalhando para não deixar o homem sofrer. Tudo que a gente não pode deixar você sofrer. A minha função como pastor essa noite é não deixar você sofrer. Mas o pastor Cláudio errou mais uma vez em me chamar, porque eu vim aqui para trazer sofrimento para você. Segura aí na cadeira, ninguém mais sai, fecha a porta agora. Todo mundo trabalhando para não deixar ninguém sofrer. Os profissionais todos, essa é a lógica, não pode sofrer. Não faça nada que faça você sofrer. Fuja do sofrimento. Sai do sofrimento. Sofrimento é horrível. Joga fora sofrimento. E se você abrir a Bíblia, você vai encontrar
um realismo, uma existência humana cheia de realidade, o tempo inteiro. Eu poderia ter aberto aqui tantos textos para falar sobre o sofrimento, tantos textos, porque tudo o que você vê na Bíblia são histórias de homens e mulheres que, por causa do Espírito Santo em suas vidas, aprenderam a lidar e a vencer o sofrimento. É só disso que a Bíblia fala. É uma nação inteira que enfrenta o sofrimento e cresce com isso. São pessoas que enfrentam o sofrimento e encontram a Deus depois do sofrimento. É o próprio Senhor Jesus que veio à terra para sofrer e em sofrimento viver tudo aquilo que precisava viver, em sofrimento nos redimir, nos salvar. É por isso que no texto de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar para nós que a gente tenha que se gloriar no sofrimento. E essa mensagem, essa palavra do Paulo é um negócio tão absurdo para a nossa geração. A gente tem que se gloriar no sofrimento. A gente tem que tratar o sofrimento como um amigo. A gente tem que tratar o sofrimento como uma realidade da existência, da qual nós não podemos fugir, mas com a qual nós temos que aprender. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso é um absurdo. Por que esse cara está falando uma coisa dessa? Isso não tem nada a ver com a nossa geração. E aí vem esse camarada para dizer para a gente que a gente tem que olhar para o sofrimento como uma experiência amiga, como uma experiência que produz em nós realidades. Percebe isso nesse texto que eu li para vocês? A tribulação, o problema, o sofrimento. E quando Paulo usa essa palavra tribulação, ele está falando sobre sofrimentos agudos, sobre sofrimentos intensos, sobre sofrimentos profundos. O que o sofrimento faz é produzir em nós algumas coisas. Esse sofrimento que faz parte da nossa vida, que nós não podemos viver sem ele, que cada um de nós vai viver tantas e tantas vezes, e cada um de nós tem o seu aqui, essas dificuldades, essas lutas, sejam questões externas que nós temos que tratar, resolver, de relacionamento, de desafios, de tarefas, de dificuldades e acomodações, sejam as questões internas, nossas confusões, nossas angústias, nossos desejos, nossas paixões, nossos medos, nossas tensões, nossas tentações, sejam as questões internas que não tratamos completamente, que temos que ir resolvendo e resolvendo e resolvendo cada vez mais, sejam quais forem as tribulações, todas elas, como diz o apóstolo Paulo, produzem, a tribulação produz alguma coisa em nós. E ela vai desencadeando uma série de produtividade humana, porque o que na verdade o que está acontecendo conosco, é que nós estamos nessa experiência humana aqui na Terra, para nos tornarmos um tipo de gente, como Jesus Cristo é, como Ele mostrou quem Ele é. Por isso que até o sofrimento é usado por Deus para aquilo que Deus quer fazer em nós. Agora, o sofrimento só pode produzir alguma coisa boa em nós se nós pararmos de tratá-lo como ou uma mentira, negando a sua existência, como muitas pessoas fazem, criando seus grupos comunitários mentirosos em que dizem, não, aqui ninguém é triste, crente não pode ficar triste, já ouviu essas bobagens? Fica feliz aí, irmão, canta aleluia para o Senhor, porque crente não fica triste. Aonde que crente não fica triste? Só for no mundo da fantasia desse camarada doido. Essas fantasias que a gente vai criando, elas nos fazem fugir desse sofrimento e aí ele não produz nada em nós que ele precisa produzir com a ação do Espírito Santo. O sofrimento, a tribulação, só vai produzir alguma coisa em nós quando nós entendermos e aceitarmos que ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência, e que não tem nada errado em sofrer, aliás. Sabe, uma das coisas que mais eu vi na minha vida como pastor, foram pessoas que, passando por algum sofrimento na vida, além da dor do que estão vivendo, ainda se sentem culpadas e menos cristãs por causa do problema que estão enfrentando. Porque passaram a vida inteira ouvindo nas igrejas e nos testemunhos que o crente que tem fé vence, que o crente que tem fé não tem problema, etc, etc. Em alguns momentos ouviram mensagens que diziam assim,
Se existe alguma coisa errada na sua vida, é porque tem algum pecado escondido. E aí o que acontece é que essas pessoas passam por lutas, passam por dificuldades, e além da dor que estão vivendo, elas pensam, ou Deus me abandonou, ou eu sou o pior dos pecadores mesmo, não tem jeito para mim. Então a pessoa ainda está sofrendo no seu casamento, está tendo dificuldade, está passando dificuldades de relacionamento, tem dificuldades na relação com os filhos. Olha para o lado e só ouve as pessoas dizendo que quem tem a Jesus, a família é maravilhosa, a família é linda, está tudo bem. Como é que essas pessoas vão se sentindo? Como que eu e você nos sentimos quando esses problemas se abatem sobre nós? Nós somos os piores do mundo. Tem alguma coisa muito errada conosco. Somente nós estamos sofrendo. Nessas horas, o sofrimento não produz nada de bom em nós. O sofrimento só começa a produzir alguma coisa em nós de verdade quando nós o entendemos como parte da vida e não negamos. E quando nós dizemos, está tudo certo. Jesus falou que eu ia sofrer. O mundo é muito difícil mesmo, a vida é dura. A vida é difícil. A vida não acontece do jeito que a gente planejou. A vida não acontece sem erros, sem descuidos e sem atalhos pelo caminho. Está tudo certo. Se eu estou com um problema financeiro, é a vida, faz parte. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada, mas nem sempre. É o mundo em que eu vivo, é essa história. Se eu estou com dificuldades nos meus relacionamentos, é assim mesmo que funciona. Ninguém está casado durante tantos anos sem ter problema. Todo mundo está tendo problema. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem que se acertar, todo mundo tem que se afinar. É difícil mesmo. É muito difícil. A vida não é fácil, não. Está difícil? Então está tudo certo. Jesus falou que ia ser assim. Somos nós que acreditamos que não seria. E é por isso que o sofrimento não tem produzido em nós o que ele quer produzir. Se eu aceitar o sofrimento na minha vida, se eu aceitar a tribulação como parte da minha vida, entendê-la como parte de mim, e entendê-la que ela quer me ensinar e produzir alguma coisa em mim, porque é isso que o sofrimento tem aqui para fazer, o sofrimento é usado por Deus em meu benefício. Isso é das afirmações mais extraordinárias que o apóstolo Paulo faz em Romanos, não só no capítulo 5, mas no capítulo 8, por exemplo, quando ele diz que nós estamos certos de que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele que não poupou seu próprio filho? Será a morte, a nudez, o perigo, a espada? De jeito algum. Porque eu estou bem certo que Ele é poderoso, infinitamente mais do que eu imagino. Ele faz com que todas as coisas sejam usadas para o meu bem. Eu começo a olhar para o sofrimento, o que não é fácil mesmo, é muito difícil, mas é fé. Eu começo a olhar para o meu sofrimento dizendo, eu estou sendo formado por Deus em alguma coisa nisso que está me acontecendo. Isso que está acontecendo na minha vida está sendo usado por Deus para produzir alguma coisa em mim. É sempre assim. Há, por exemplo, alguns sofrimentos nossos na nossa infância e na nossa adolescência, que eles têm um poder extraordinário de formar em nós uma vida, um ser humano, uma história muito melhores quando nós formos adultos. Coisas que aconteceram conosco, que vão nos ensinando a olhar para a vida de um jeito diferente. Ele vai produzir alguma coisa em nós. Aí o apóstolo Paulo fala de um modo bem simples, e com isso eu quero caminhar aqui para encerrar e descrever essas experiências. Porque o que a tribulação e o problema e o sofrimento, o que causam em nós, em primeiro lugar é perseverança. É a capacidade de a gente continuar fazendo as coisas que deve fazer por nenhum outro motivo, senão pelo fato de que é certo fazer aquilo. Sabe o que quer dizer perseverança aqui? É resiliência. É a capacidade de você fazer o que você tem que fazer, não importando qualquer outro motivo, exceto o fato de que é o que você tem que fazer. A isso dá-se o nome de perseverança. O sofrimento tem essa qualidade, essa virtude de fazer a gente olhar para a vida e falar, eu estou aqui
apesar dos sofrimentos, das lutas e das dificuldades, e não porque tudo está bom. Eu estou aqui porque eu sei que é certo estar aqui. Eu estou aqui porque é aqui que eu tenho que estar. Eu estou com ele, eu estou com ela, eu estou fazendo isso, não é porque a minha vida é fácil, porque está tudo bem sempre, mas eu estou com ele, eu estou com ela, eu estou nesse lugar, porque eu sei que é certo estar aqui. E se alguém me pergunta, mas como é que você sabe disso? É porque eu já tive vários motivos para desistir e não desisti. Isso chama-se perseverança. E somente as dificuldades e os sofrimentos é que são capazes de fazer a gente aprofundar essa relação com as pessoas e com as realidades e os lugares com os quais nos comprometemos. Você só pode dizer que você está com alguém, comprometido com esse alguém e que isso é profundo, se vocês passaram dificuldades juntos. Se vocês já tiveram motivos para abandonar, para sair, para deixar e continuaram juntos. Você só pode dizer que esta igreja é a sua igreja se você já teve motivo para não vir mais aqui, mas continuou vindo. É só assim. E isso é o que a nossa geração precisa, de perseverança. Graças a Deus, eu não sou do tipo que acho que tudo está errado na minha geração, não. Todas as gerações têm coisas boas e ruins. Graças a Deus que eu faço parte de um mundo em que há uma liberdade tão grande para eu pegar algo e falar, não quero mais isso, posso pegar aquilo. Graças a Deus. Eu vivo num mundo em que eu posso desligar canais, eu não preciso assistir só um programa, não sou mais obrigado. Eu posso trocar de algumas coisas na vida com uma certa facilidade maior do que os meus avós tiveram. Graças a Deus que há muitas coisas nesse mundo que nos estão acessíveis e a gente pode mudar, trocar. Graças a Deus, por exemplo, que a gente hoje tem uma possibilidade maior de mudança de empregos. Isso é muito interessante. Você pode, num determinado momento da sua vida, olhar para aquilo que você está fazendo e dizer, não quero mais isso, vou fazer outra coisa, me reinventar. Nós somos essa geração, podemos nos reinventar. Hoje em dia, e nessa nossa geração, vai ser cada vez mais difícil uma pessoa entrar no mesmo emprego e acabar até o final da vida nele. Isso era antigamente, hoje em dia não, a gente vai se reinventando, mudando, não é assim? Há coisas muito boas nisso tudo. Agora, há realidades, há ambientes, há lugares e há pessoas com as quais e das quais eu não posso deixar, não posso abrir mão, não posso me distanciar, não posso ir embora. E com estas eu preciso viver uma relação de perseverança, que é quando eu digo, eu já tive muitos motivos para desistir, mas isso eu preciso fazer na minha vida. Eu já tive muitos motivos para desistir, mas esse relacionamento, essa vida, essa história eu tenho que manter. Há razões significativas, há razões profundas que me fazem querer e continuar fazendo isso. Há realidades das quais a gente não pode abrir mão. Chama-se perseverança. Você não sabe nada da minha vida. Eu, Alexandre, eu cheguei aqui agora, você não conhece. Mas eu só estou aqui agora, pregando hoje à noite, por um motivo. Só porque eu perseverei e não desisti de continuar pregando o Evangelho de Jesus. Porque eu já tive todos os motivos da vida para nunca mais ter coragem, ou ter vontade, ou ter desejo de abrir a palavra e falar da palavra e do Evangelho de Jesus. Isso chama-se perseverança. Só tem uma razão, é porque eu fiquei. Só tem uma razão, é porque eu continuei. Nos dias mais difíceis, nas lutas maiores, numa vontade de desistir imensa, nos pesos, nas tragédias, nas dificuldades, em todos esses momentos, a única coisa que eu fiz foi, eu fiquei. Eu continuei falando, eu continuei abrindo a boca, eu continuei abrindo a palavra. Não tem outro motivo, só tem esse.
E eu lembro que a minha avó, ela falava que o que não mata engorda, não é assim? E que a gente tem que continuar na vida, fazendo das situações da vida, levantando e erguendo a cabeça e vamos viver. Não te matou? Então agora você está mais forte, vai viver. Toda vez que a gente perde, que a gente chora, que a gente sofre e depois consegue se levantar, a gente está mais forte. E a gente vai perseverando, a gente vai perseverando. E essa perseverança, essa capacidade de você continuar e não desistir daquilo que tem que ser feito, não importa qual seja a dificuldade que você sofra, numa vida em que há muita coisa que a gente pode desistir. Eu posso desistir de aprender violão, eu posso desistir de qualquer outra coisa aqui. Mas eu sei, você tem que saber, você sabe. Você sabe do que você não pode desistir, eu sei. Há coisas das quais eu não posso desistir. Se eu não desistir disso e eu perseverar, eu seguir em frente, o que acontece comigo é que vai sendo formado em mim um caráter aprovado. Um caráter. Essa é outra realidade que nós não queremos mais saber na nossa geração. O que a gente precisa ter na nossa geração é aparência. Só isso que importa na nossa geração, é se você sai bem na foto. Se você conseguir tirar uma foto bonita, isso é mais importante. E aí vem o Evangelho e vai falar para a gente que o sofrimento está produzindo em nós é uma perseverança, que é a capacidade de não desistir apesar das lutas, e que isso vai fazer em nós um caráter aprovado. Eu vou me tornar um tipo de gente melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Eu vou ser uma pessoa purificada, eu vou ser uma pessoa tratada, eu vou ser uma pessoa maleável, eu vou ser uma pessoa renovada a cada dia. É nisso que o Evangelho está atuando. Em não nos evitar os problemas, mas em nos melhorar como seres humanos. Eu vou ser uma pessoa melhor. Cada vez que eu passar por um problema, eu vou estar um pouco melhor. Eu vou ter aprendido algumas coisas, eu vou ter entendido um pouco melhor a humanidade, eu vou ter entendido um pouco melhor o meu próprio coração, eu vou ter um caráter aprovado. Sabe o que o sofrimento tem capacidade de fazer em nós, produzir em nós, se nós permitirmos que ele faça isso através da ação do Espírito? Ele vai nos tornar mais humanos com a vida, a gente vai ser menos julgador dos outros, a gente vai ser menos fofoqueiro, a gente vai ser menos olheiro da vida dos outros. Porque se você já passou por problemas na sua vida, você já não pode mais ficar olhando para a vida dos outros e dizendo, olha o que ele faz, olha o que ele fez, olha o que ele faz. A não ser que você não deixe o sofrimento produzir algo de importante na sua vida. Costumo brincar com jovens pais. Quando você vê uma criança que está chorando, está andando, está mexendo onde não deve, nunca fale. Eu vou falar uma coisa, eu sei que você vai fazer errado, então o problema é seu. Mas se eu fosse você, eu nunca diria o seguinte, meu filho não vai fazer isso. Cara, Deus castiga de um jeito essa frase. As pessoas que dizem, meu filho não vai ser assim. Ixi, eu até faço assim, meu Deus, estou até com medo do filho dessa situação aí. Você vai ver o que seu filho vai fazer. É até engraçado, gente que não tem filho, querendo ensinar o outro a educar o seu próprio filho. Filhão, tenha o seu primeiro. Passa só 3 noites sem dormir por causa daquela máquina de fazer cocô e reclamar da vida, chorando. Fica só 3 noites sem dormir por causa daquela criatura. E depois me diga sobre serenidade de pais ao educarem os filhos. Aliás, quer crescer na vida? Tenha filho. Eles te ensinam o tempo inteiro. Até quando acham que já são adultos. Continuam ensinando. Quando a gente passa por dificuldades, sofrimentos, problemas sérios, a gente se torna mais humano. A gente olha para o lado e diz, meu Deus, eu sei o que ele está passando. Quando é uma coisa só parecida com o que a gente passou, a gente fala, eu posso imaginar o que é, que eu já passei alguma coisa semelhante. A gente começa a olhar para as outras pessoas e falar, eu entendo o que você está passando com seu filho. Eu sei como o casamento é difícil. Eu sei como ficar desempregado é difícil. A gente vai se tornando mais humano. Enquanto a gente não sofreu ainda, e não perseverou, e se o sofrimento não produzir nada de bom em nós,
a gente julga as pessoas, critica as pessoas, fala mal das pessoas, olha para as pessoas com desdém. Mas, se o sofrimento estiver produzindo alguma coisa boa em nós, além da perseverança, ele produz um caráter aprovado. Sabe como mais o sofrimento produz um caráter aprovado? Eu consigo observar isso nas pessoas, se elas aprenderam com o sofrimento ou não, da seguinte maneira. Vou dar uma dica muito simples para você olhar para o seu próprio coração e para as outras pessoas. Quando o sofrimento produz em nós um caráter aprovado através do Espírito Santo, nós nos tornamos, se ainda não éramos, nós nos tornamos generosos e bondosos com as pessoas. Quando o sofrimento vem e a gente não aprende nada, a gente se torna mais duro, mais ríspido, mais agressivo, e a gente se vinga de todo mundo por aquilo que aconteceu com a gente. Mas quando é o Espírito Santo quem trabalha em nós, quando a gente sofre, a gente se torna mais cuidadoso, amoroso e generoso com as pessoas. São essas duas realidades que vão se fazer em nós quando sofremos. Guarde isso no seu coração. Sejam dos sofrimentos do dia a dia da vida adulta, sejam dos traumas do passado. Pessoas que viveram experiências traumáticas na sua vida. De duas uma. Ou elas vão se vingar na vida de todo mundo ao seu redor, ou elas vão se tornar protetoras dos seus irmãos, protetoras das pessoas ao seu redor. Não tem jeito do sofrimento fazer outro caminho na nossa vida. O sofrimento nos rasga a alma e nos coloca nessas duas possibilidades. Uma é aquela que o Espírito Santo produz e que nos dá um caráter aprovado. A outra é um caminho nosso por conta própria de amargura, de angústia e de falta de perdão. A amargura, a angústia, a falta do perdão nos torna vingativos contra tudo e todos que passam pela nossa vida. É por isso que muitas pessoas que viveram histórias traumáticas com os seus pais, viveram histórias traumáticas de violência, agressão, abuso, seja qual for o tipo dele, um abuso psicológico, um abuso físico, um abuso sexual, seja qual tenha sido a experiência traumática da infância. Pessoas que não viveram um processo de cura, de perdão, de tratamento do Espírito Santo, tendem a promover, ainda que inconscientemente, vingança contra todos ao seu redor. Por isso, que quando as pessoas não tratam a sua história, o seu passado, com seus pais, eles tendem a repassar isso para os filhos. Gente que não teve um relacionamento de afeto, acolhimento na sua vida antiga com seus pais, tendem a ser distantes, amargos e lançarem sobre os filhos uma carga emocional de peso e de culpa. Gente que viveu agressões físicas no passado tende a ser fisicamente agressivo. Gente que viveu abusos sexuais, ou seja, qual tipo tenha sido na sua história, na sua infância, na sua adolescência, tende em algum momento a repassar esse tipo de abuso para frente. É quando o sofrimento que nós vivemos na vida não encontrou em Deus a graça, o perdão e a cura, e não está produzindo em nós esse caráter aprovado, mas nos tornou pessoas vingativas. Agora, quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração e a gente assimila esse sofrimento, a primeira coisa que passa no nosso coração, ouça-me bem nisso, é a gente começar a dizer: eu não queria que ninguém passasse por isso. É por isso que você vê pessoas que um dia foram órfãs, que hoje são pais e mães sociais de abrigos e albergues e casas de apoio para crianças. Vocês já viram isso? Porque aquelas pessoas dizem: eu não queria que ninguém passasse pelo que eu passei. É por isso que você vê pais e mães se desdobrando e até equivocadamente se entregando para os filhos numa força, num impacto, num amor, num altruísmo, se anulando para darem para os filhos, e eles vão dizer no final das contas, no final de cada mês, o seguinte: eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu não quero que eles passem o que eu passei. Eu não quero que eles vivam o que eu vivi. Eu não quero que as pessoas sofram o que eu sofri.
chama-se caráter aprovado. E sabe o que acontece com essas pessoas que entendem o sofrimento deste modo? Elas se tornam agentes do reino de Deus para aliviar os sofrimentos dos seus pares. Eles vão andando pela vida, andando pela comunidade, andando pelo mundo, observando as pessoas, e elas percebem, acho que aquele irmão está passando por alguma coisa que eu já passei. A gente se aproxima e a gente tem um desejo no coração, eu não quero que ele sofra a mesma coisa. Eu posso fazer alguma coisa? Será que tem como fazer alguma coisa? A isso dá-se o nome de caráter aprovado. Há pessoas que sofrem e continuam fechadas, enrijecidas, duras, vingativas, amargas, amarguradas, vão se distanciando de todo mundo. Pais que não conseguem amar seus filhos de modo afetuoso, e tudo que eles conseguem dizer para a família, se conseguem e quando conseguem, você não sabe o que eu passei. O meu pai não me dava nenhum carinho, eu apanhava quando era criança, por isso que eu sou assim. Não precisa ser. Você pode ser e dar o amor que você não recebeu. E aqui é que entra a fé e o milagre sobrenatural. Porque enquanto existem linhas e linhas e linhas humanistas dizendo que você não pode dar o que você não recebeu, o Evangelho vem dizer o contrário. Você pode sim dar o que você não recebeu. E, inclusive, no exercício de dar aquilo que você não recebeu, você está sendo também ministrado. Eu sou assim distante como mãe na minha casa, porque você não sabe o que eu sofri, o que eu vivi, o que eu passei na minha infância. Não seja mais. Cure esse sofrimento. Tenha um caráter aprovado. Deixe Deus tratar sua alma e ame os seus filhos com um amor que você não recebeu. Porque é esse amor que vem do Espírito Santo de Deus. Isso é milagre. Isso é fé. Mas eu não recebi, mas eu não tive, eu não fui, eu não pude. Somente o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração, na nossa alma, para que o sofrimento produza em nós também um caráter aprovado. E aí então a gente pode ter esperança, que é o que o apóstolo Paulo continua dizendo em Romanos 5. O sofrimento produz perseverança, a gente não desiste daquilo que não deve desistir por causa dos problemas. O sofrimento produz um caráter aprovado. Aí a gente tem esperança verdadeira. Porque esperança verdadeira não é a esperança de eu não vou mais sofrer. Isso não é esperança, isso é bobagem, é ilusão. A esperança verdadeira sabe qual é? Poxa, eu consegui vencer. Acho que dá para continuar vivendo. Porque deu para passar por essa, então. Que não precisa também falar que venham as próximas, que também já é demais, né? Mas se vier. Isso é esperança. Você passou por experiências na sua vida, já trocou de relacionamento, já trocou de casa, já trocou de emprego, já trocou de lugar, já viveu, fez outras coisas, já tentou um caminho, já tentou outro. Qual a esperança que você tem para a vida? Que esse novo caminho não vai te trazer problema? Mentira. A esperança que você pode ter na vida é você dizer e falar, ufa, eu passei, estou vivo. Estou vivo. Perseverei como ser humano aqui, estou aqui. Estou vivo, continuo. O sofrimento me ensinou um monte de coisas. Eu sou uma pessoa agora mais maleável, menos intransigente, mais misericordiosa. Qual a esperança que eu posso ter para a vida? Que dá para vencer. Dá para encarar. Vamos continuar vivendo, pessoal, porque dá sim, dá para encarar. Eu descobri aí que vivendo com Deus, a gente consegue atravessar e seguir em frente. Vamos continuar, vamos viver. A nossa esperança tem que ser fundamentada numa experiência como essa que o apóstolo Paulo está falando, em que a gente assimila o sofrimento, em que a gente persevera e não desiste do que não pode desistir, e em que a gente olhe para tudo isso dizendo assim, eu sei que eu estou um pouquinho melhor depois de tudo isso que aconteceu comigo.
Eu sei o que Deus trabalhou na minha vida para eu seguir em frente. Então eu posso ter esperança de que vale a pena continuar. Qual a esperança que a gente pode ter em meio ao sofrimento? É essa. É de que se a gente está vivo aqui, a gente passou pelo que passou e conseguiu vencer o que a gente já viveu, é que a gente vai conseguir continuar e vai seguir em frente e que a vida nos ensine. Amém? Eu quero orar com vocês essa noite, mais uma vez. E queria te convidar a fazer a seguinte oração. Pela fé, talvez a oração mais doida que você vai fazer na sua vida, mas você faça essa oração se você quiser. Agradeça a Deus pelos problemas que você tem. Como disse o apóstolo Paulo, se glorie neles. Diga assim para Deus: Senhor, eu não sei porquê, eu não sei o que vai acontecer com isso, mas eu sei que se eu estou passando por isso, é porque o Senhor está comigo, e eu te agradeço pelo que o Senhor vai fazer na minha vida, no meio deste problema que eu estou vivendo. Faça essa oração agora em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore a Deus. Fique em oração e agradeça a Deus de verdade. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa a partir disso que está acontecendo comigo, então eu quero te agradecer pela fé. Hoje eu não estou vendo, não estou sentindo, está doendo muito, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Diz isso para o Senhor pela fé em nome de Jesus. Abrace o seu problema e diga: você não vai me destruir, você não vai me vencer. Eu vou sair dessa. Se você não pode desistir da sua família, da sua história, dos seus filhos, se você está passando por um problema nas realidades que você não pode desistir na vida, se você não deve desistir do seu ministério, do seu trabalho, da sua atuação na vida, então diga para você mesmo agora, em nome de Jesus, que você vai perseverar, vai orar mais, vai buscar mais a Deus, vai demandar mais perto do Senhor, vai lutar mais um pouco. Talvez você tenha entrado essa noite aqui dizendo: eu não aguento mais, eu vou desistir. Se essa palavra foi para você, diga para Deus: tá bom, eu vou continuar, eu não vou desistir. Renova o meu ânimo, me dá uma nova força para eu continuar seguindo, porque eu preciso disso em nome de Jesus. E se Deus falou com você sobre o seu passado e você vive dando desculpas para não ser, não realizar e não amar por causa dos traumas que você tem na vida, em nome de Jesus, receba do Senhor Jesus agora o perdão, transmita perdão no seu coração e passe a oferecer aquilo que você não recebeu. Não existe maior milagre do Espírito Santo na vida de um ser humano que se dedica a oferecer o que não recebeu. E faz isso porque é bom, porque Deus quer, porque é justo. Ame seus filhos com um amor que você não teve dos seus pais. Ame o seu marido com um amor que você não recebeu de homem algum na sua vida. Para de punir o seu marido por causa disso. Ame sua esposa com honra, com um amor que talvez você nunca tenha visto na sua vida de homem algum e não tenha recebido na vida de mulher alguma. Honre seus pais, respeite seus pais. Eles são a maneira mais cuidadosa de Deus guiar sua vida. Apesar dos conflitos e das dúvidas e de todas as lutas.
Diga para Deus, eu vou dar o que eu não recebi, pode usar minha vida para isso. Usa-me, Espírito Santo, para dar o que eu não recebi. Porque eu não quero que ninguém sofra o que um dia eu já sofri. Senhor, eu te agradeço por sua palavra, eu te agradeço por essa noite. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor sempre nos convida ao reencontro, à cura, à restauração, e enche o nosso coração de esperança. E o que eu peço essa noite é que tenhamos esperança verdadeira. Derrama sobre nós esperança, para que a gente enfrente a vida como ela é, para que a gente não desista, para que a gente siga em frente, para que a esperança nos torne melhores e para que o mal não nos vença nunca, em nome de Jesus. Dá-nos esperança, Pai. Enche de esperança aqueles que estavam desanimados quando entraram aqui, que estavam desistindo de tudo. Enche de esperança e de esclarecimento a mente daqueles que estavam tão confusos, pensando que suas vidas não têm razão nenhuma porque eles estão sofrendo. Traz esperança, força, coragem. Em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor e te agradeço para a sua glória e para o nosso bem. Amém.